Olha, eu vou começar este vídeo com uma pergunta que vai doer um pouquinho, mas que é o ponto de partida absoluto para a sua libertação. Você tem coragem de ouvir a verdade nua e crua sobre o que o seu marido realmente pensa do seu comportamento atual, mas que ele nunca vai ter a coragem de te dizer na cara? Porque eu tenho uma revelação clínica para você, baseada em mais de 30 anos de consultório e milhares de sessões com casais que chegaram até mim à beira do abismo, que vai desmantelar completamente aquela ideia romântica de que quem ama respeita automaticamente. Isso é uma mentira que te contaram para te manter submissa e confortável em uma situação de invisibilidade. O respeito não nasce do amor de forma passiva. O respeito nasce, cresce e se mantém através do seu posicionamento diário. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te entregar o segredo neurocientífico que separa as mulheres que são tratadas como rainhas e prioridades absolutas daquelas que, infelizmente, se tornaram apenas uma peça da mobília na vida dos seus maridos. Sou Helena Alves, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. Há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos mais profundos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com mulheres extraordinárias que, assim como você, sentiam que davam tudo de si, mas recebiam apenas migalhas de atenção e desrespeito em troca. Antes de mais nada, quero que você faça uma coisa por mim e pela sua dignidade. Se inscreva nesse canal agora, aperte o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros de despertar e me diga aqui nos comentários: Doutora Helena, em uma escala de 0 a 10, o quanto você sente que é respeitada pelo seu parceiro hoje? Seja honesta. O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento da realidade, por mais dura que ela seja. Sabe qual é o maior veneno de um casamento? Não é a briga explosiva. É a previsibilidade total e a indiferença. Deixe-me te explicar o que acontece no cérebro masculino conforme os anos passam. Existe um neurotransmissor chamado dopamina, que é o combustível da motivação, do desejo e da conquista. Evolutivamente, o cérebro de um homem foi programado para valorizar o que é escasso e o que exige esforço para ser mantido. Quando você se torna a esposa boazinha demais, aquela que abre mão de tudo, que não tem vida própria, que está disponível 24 horas por dia e que perdoa desrespeitos graves sem nenhuma consequência, você sinaliza para o cérebro dele que o alvo foi conquistado e está garantido. A partir desse momento, a liberação de dopamina cai drasticamente. Ele para de se esforçar porque subconscientemente ele pensa que não precisa mais lutar por você, pois você já se entregou completamente e não vai a lugar nenhum, não importa como ele haja. Isso cria um estado de homeostase emocional negativa. Ele entra no modo automático e você se torna invisível. O desrespeito não começa com uma traição ou uma agressão física. Ele começa quando ele percebe que o seu tempo, a sua opinião e os seus limites são negociáveis. Vou te contar uma história real. Mudei o nome para proteger a privacidade, como sempre faço. Conheci a Beatriz quando ela tinha 44 anos. Uma mulher brilhante, arquiteta de sucesso, mas que dentro de casa era uma sombra. Ela chegou ao meu consultório exausta porque o marido, o Ricardo, a tratava com uma rispidez constante. Ele tomava decisões financeiras sem consultá-la, saía com os amigos sem avisar, e quando ela tentava conversar, ele dizia que ela estava louca ou reclamando por nada. Beatriz me disse que fazia tudo por ele, cuidava de cada detalhe da vida dele, e não entendia por que ele a tratava assim. A resposta foi dura, mas libertadora. Ele a tratava assim porque ela havia ensinado a ele que podia ser tratada assim. Beatriz havia desenvolvido um padrão de busca de aprovação tão profundo que ela havia deletado a própria coluna vertebral. Ela não era mais uma parceira. Ela era uma extensão da vontade dele. Para Beatriz e para você, o que vem agora pode incomodar, pode doer.
mas eu prometo que vai libertar. Vamos aos pontos essenciais para você recuperar o respeito e a segurança no seu casamento. O primeiro pilar absolutamente essencial para ser respeitada é dominar a arte da comunicação assertiva. A maioria das mulheres falha nisso, porque fomos condicionadas desde pequenas a sermos boazinhas, a não sermos difíceis. Então, o que acontece é que você usa a comunicação passiva, deixa que pisem em você, ou vai para o outro extremo da comunicação agressiva, onde você explode e perde a razão. A comunicação assertiva é um meio-termo poderoso. É dizer o que você precisa dizer de forma clara e direta, sem se desculpar excessivamente, sem minimizar, mas também sem atacar ou culpar. Se o seu marido te interrompe em uma conversa, você não deve se calar e nem gritar. Você deve manter o contato visual e dizer com voz calma, mas firme, que precisa terminar o seu raciocínio. Você não está pedindo permissão, você está estabelecendo um limite. Além disso, é fundamental cultivar uma vida própria e o que eu chamo de escassez saudável. Ninguém respeita quem não tem interesses além da relação. Se você não tem hobbies, se não tem amigas com quem sai sem ele, se não tem projetos que te apaixonam, você se torna previsível. E a previsibilidade mata o desejo e o respeito. Você precisa de um território inviolável. Quando você mostra que o seu tempo é valioso e que estar com você é um privilégio, não um direito garantido o tempo todo, você altera a percepção dele sobre o seu valor. É sobre ter uma vida tão plena e rica que sua presença seja naturalmente um presente, não uma constante sufocante. O terceiro ponto é estabelecer e manter limites firmes. Limites não são muros de pedra, são cercas que protegem o seu jardim emocional. O grande erro é estabelecer o limite, mas não aplicar a consequência quando ele é ultrapassado. Um limite sem consequência é apenas um palpite que ele vai ignorar. Se você diz que não aceita ser tratada com grosseria e ele continua sendo grosso, e você continua servindo o jantar e conversando normalmente, você ensinou a ele que o seu limite é de mentira. Estabelecer limites é uma forma brilhante de filtrar o respeito. Pessoas que realmente te valorizam vão respeitar suas linhas. As que não respeitam, bom, essas talvez não devessem ter tanto acesso a você. Outro fator crucial é eliminar o comportamento de busca de aprovação externa. Quando você está constantemente checando se ele está gostando do que você faz, se ele aprova sua roupa ou sua opinião, você perde o respeito dele. Homens respeitam mulheres que têm coluna vertebral, que são autênticas e que não se vendem, por um elogio. Se você gosta de algo em si mesma, não precisa que ele valide isso para que seja verdade. Pare de pedir permissão para ser quem você é. A mulher segura toma decisões, compartilha sua vida, mas não depende da validação constante do outro para saber que tem valor. A linguagem corporal também joga um papel gigante nesse jogo. A neurociência nos mostra que existe um feedback constante entre corpo e mente. Se você se posiciona fisicamente como uma pessoa insegura, com ombros caídos e evitando o olhar, o seu cérebro e o dele entendem que você está em uma posição de submissão. Pratique a postura de poder. Ombros para trás, coluna ereta, cabeça erguida e contato visual direto. Quando você ocupa o seu espaço físico com confiança, você comunica sem dizer uma única palavra que você merece ser ouvida e respeitada. Ocupe a cadeira onde você se senta. Não se faça pequena para caber no conforto de ninguém. Invista também em sua competência e expertise real. O respeito duradouro vem de você ser genuinamente boa no que faz, de ter conhecimento e substância. Quando você se torna excelente em sua área, seja ela profissional ou pessoal, essa segurança interna transpira. Você fala com autoridade porque você sabe do que está falando. Isso cria uma base sólida de autoestima, que não pode ser abalada por um comentário maldoso ou por uma tentativa de diminuição. Ser uma mulher competente te torna, de certa forma, independente. E a independência
é um dos maiores pilares do respeito mútuo em um casamento. O controle sobre as suas reações emocionais é o sexto truque essencial. Não se trata de não sentir, mas de não deixar as emoções controlarem o seu comportamento nos momentos críticos. Quando você explode emocionalmente diante de uma provocação, você entrega o seu poder de bandeja para quem te provocou. Aprenda a responder em vez de apenas reagir. Respire fundo, dê tempo para a sua parte racional retomar o controle e responda com uma calma que desconcerta. Se a situação estiver tensa demais, diga que precisará de um tempo para processar, antes de continuar a conversa. Isso demonstra uma maturidade emocional que comanda o respeito de qualquer pessoa. Aprenda também a escolher suas batalhas estrategicamente. Quem briga por tudo acaba não sendo ouvida em nada. Guarde a sua energia para o que realmente fere os seus valores fundamentais e os seus limites cruciais. Se você é geralmente uma pessoa cooperativa e tranquila, quando você decide se posicionar firmemente sobre algo, as pessoas sabem que é sério. A sua voz ganha um peso muito maior porque não está desgastada por reclamações constantes sobre ninharias. Seja seletiva com o seu capital social. Cumpra religiosamente suas promessas e compromissos. O respeito está profundamente ligado à confiabilidade. Se a sua palavra não tem peso, se você diz que vai fazer algo e não faz, ou se estabelece um limite e não o cumpre, as pessoas param de te levar a sério. Seja uma mulher de palavra. Isso cria uma aura de integridade ao seu redor que é magnética. Quando você é alguém em quem se pode confiar, o respeito vem como uma consequência natural da sua conduta. Apresente-se sempre de forma a honrar a si mesma. Isso não é sobre vaidade superficial, mas sobre como você se valoriza. A forma como você cuida do seu corpo, da sua higiene e da sua aparência comunica ao mundo o nível de tratamento que você aceita. Quando você se cuida, você está dizendo silenciosamente que você é importante para si mesma. E o mundo tende a seguir o exemplo que você dá. Se vista como a mulher que você quer ser, não como a mulher que as circunstâncias tentaram te transformar. Finalmente, proteja o seu tempo e a sua energia de forma feroz. Mulheres que estão sempre disponíveis para resolver os problemas de todo mundo, menos os seus próprios, acabam sendo usadas e desvalorizadas. Trate o seu tempo como o recurso mais precioso que você possui. Não diga sim para tudo. Priorize o seu descanso, o seu crescimento e a sua paz. Quando você valoriza o seu tempo, os outros também começam a valorizar. Não tenha medo de dizer que agora você não pode, que agora é o seu momento. Mudar a dinâmica de um casamento exige coragem. Exige que você esteja disposta a enfrentar o desconforto de mudar as regras do jogo. No começo, o seu marido pode estranhar, pode reclamar ou até tentar pressionar você para voltar ao padrão antigo de submissão. Mas você deve se manter firme. Cada vez que você mantém um limite, cada vez que você se comunica com assertividade, você está criando novas trilhas neurais em você e novos padrões de comportamento nele. Vou te propor um plano prático de 4 semanas para você começar essa jornada. Na primeira semana, foque apenas na observação. Não tente mudar nada ainda. Apenas perceba em quais momentos você se sente desrespeitada e qual é a sua reação automática. Anote isso. Traga consciência para os seus padrões. Na segunda semana, comece a trabalhar na sua vida própria. Retome um hobby, ligue para uma amiga, passe uma tarde cuidando de algo que é só seu. Comece a criar o seu espaço de autonomia. Na terceira semana, pratique a comunicação assertiva em pequenas coisas. Diga o que você prefere jantar, escolha o filme, expresse uma opinião pequena, mas divergente. Vá testando a sua voz. Na quarta semana, estabeleça um limite firme sobre algo que realmente te incomoda. Comunique o limite e, se ele for ultrapassado, aplique a consequência com dignidade e silêncio. Reconhecer que você tem se deixado desrespeitar dói, eu sei. Mas não se culpe.
Você agiu com as ferramentas que tinha até agora. A partir de hoje, você tem novas ferramentas. Você não é má por querer ser respeitada. Você é apenas uma mulher que despertou para o seu próprio valor. E uma mulher que conhece o seu valor é uma força da natureza que ninguém pode ignorar. O respeito no casamento é um reflexo do respeito que você tem por si mesma. Se você aceita migalhas, é migalhas que ele vai te dar. Quando você decide que a sua dignidade não é negociável, o mundo ao seu redor começa a se ajustar a essa nova realidade. O seu casamento pode se transformar em um lugar de parceria real, onde dois adultos se admiram e se respeitam mutuamente. Ou, se ele se recusar a mudar, você terá a clareza e a força necessárias para entender que merece algo muito maior. A segurança que você busca mostrar no casamento não vem de frases prontas, vem de uma convicção interna de que você é suficiente. Vem de saber que você é a protagonista da sua vida, não uma coadjuvante na vida de outra pessoa. Quando você caminha com essa certeza, a sua energia muda, o seu olhar muda. E o tratamento que você recebe muda. Não mendigue atenção, não implore por amor. Torne-se a mulher que você mesma admiraria. Invista em você, no seu intelecto, no seu corpo e na sua alma. Seja tão completa em si mesma que a presença de um homem seja um complemento para a sua felicidade, não a base dela. Essa é a verdadeira segurança. Se este conteúdo ressoou em você, eu te peço que compartilhe com aquela mulher que você sabe que está se apagando. Vamos espalhar essa mensagem de despertar. E não se esqueça do nosso compromisso. Se você está pronta para essa jornada, escreva aqui nos comentários: eu escolho o meu respeito. Essas 4 palavras são o seu primeiro passo para a mudança. Eu estarei aqui acompanhando a sua evolução. Continue firme, continue consciente. Você tem o poder de transformar a sua realidade a partir de agora. O momento certo nunca é o amanhã. É sempre o hoje, o agora, o exato instante em que você decide que merece mais. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada por ter tido a coragem de olhar para dentro e de querer crescer. Lembre-se, sempre, você não precisa ser perfeita, você só precisa ser consciente. E tendo consciência, você tem escolha. E tendo escolha, você tem a liberdade de ser a mulher incrível que você nasceu para ser. Um abraço carinhoso da doutora Helena. Alvez que a sua nova vida comece hoje. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!